Boa noite. Este ano já foram registrados em Salvador quase 1.700 assaltos a ônibus. As abordagens dos bandidos têm aterrorizado os passageiros e os rodoviários. Na reportagem especial de hoje, você vai ver as soluções apresentadas por especialistas para combater essa ação criminosa. A gente se sente muito medo nessa profissão aqui da gente. Esse é o sentimento de quem trabalha ou precisa usar o ônibus como transporte coletivo em Salvador. 1.200.000 passageiros convivem com medo todos os dias. Eu me entrego a Deus em primeiro lugar para sair de casa, porque do jeito que está, toda hora é um assalto. Ele entrou pelo fundo como se fosse um vendedor ambulante e depois anunciou o assalto depois de um tempo. Em menos de 5 minutos, em uma parada de ônibus foi suficiente para encontrar rodoviários que já foram vítimas de bandidos durante o serviço. Já foi assaltado quantas vezes, trabalhou? Vezes, 17 anos de profissão. Cada dia que a gente sai é um dia diferente, né? A gente tem que chamar por Deus para ir e voltar. Os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que a ação de bandidos dentro dos ônibus só cresce aqui em Salvador. De janeiro até a primeira quinzena do mês de julho deste ano, foram 1.669 assaltos, um aumento de 20%. No mesmo período de 2016, o número foi menor, 1.387. Os crimes estão cada vez mais violentos. Somente no mês de maio, 3 passageiros foram assassinados durante a ação de bandidos dentro dos coletivos. Uma média de quase uma morte por semana. Uma sexta-feira, antes das 6 da manhã, um homem de 40 anos morreu depois de ser baleado por um dos 3 bandidos na Avenida Paralela. Na semana passada, 12 homens foram presos acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubar coletivos na orla de Salvador. A maioria também já havia sido presa por homicídio. Com eles, foram encontrados relógios, dinheiro, drogas e aparelhos de celular, que seriam trocados por pedras de crack. O tráfico de drogas é visto como um dos principais motivos para o crescimento deste crime. Para chegar até os suspeitos, a polícia precisou de 1 mês de investigação. Trabalho que, segundo o delegado responsável pela operação, muitas vezes é desestimulado pela justiça. A audiência de custódia, ela atende a uma portaria do Conselho Nacional de Justiça para satisfação de tratados internacionais, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica, mas confronta a sociedade, é um tapa na cara da sociedade, porque faz com que o bandido retorne. Ela tenta equacionar o problema da carceragem e supercarceragem, mas tem gerado uma situação de impunidade e uma descrença muito grande no trabalho do policial, que vê o criminoso entrando e saindo com muita velocidade. Em nota, o Tribunal de Justiça alega que as audiências de custódia são previstas em tratados internacionais assinados pelo Brasil e que, em todos os casos, são ouvidos o Ministério Público, a Defensoria Pública e os advogados do réu. A Secretaria Municipal de Mobilidade chegou a criar o aplicativo Botão do Pânico há 2 anos, mas não teve resultado positivo por causa dos inúmeros trotes. Segundo o diretor do consórcio das empresas de ônibus, as câmeras de segurança que foram instaladas nos veículos não evitam os assaltos. Nós estamos no espaço público. E o espaço público, a segurança é obrigação do Estado. Não são obrigações empresariais. Eu não posso estabelecer segurança dentro do ônibus, porque não é uma coisa no espaço público, isso que tem que ser obrigação do Estado. Este especialista em segurança acha que o problema está na impunidade da justiça e que, para estes casos, o poder de punição deveria ser entregue à polícia. Quando o Estado resolver dominar a prisão e empregar meios eficientes para punir aqueles que cometem crimes e dessa punição dissuadir o cometimento de novos crimes, você tem efetivamente uma redução. Enquanto a prisão tiver o domínio dos delinquentes, você não terá a ressocialização. A nossa reportagem traçou o ranking do crescimento de assaltos a ônibus nas principais capitais do país. Fortaleza aparece em primeiro lugar, com aumento de 48% nos primeiros 4 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
seguida por São Paulo com 40% e Rio de Janeiro com 34% de crescimento. Apesar da alta, a capital paulista chama a atenção. A cidade com a maior população do Brasil tem um dos menores números de assaltos a ônibus. Enquanto Salvador teve mais de 1.000 casos, em São Paulo foram 120. Belo Horizonte registrou queda de 16%. A solução encontrada por lá foi uma ação conjunta entre a PM e a Guarda Municipal, que colocaram policiais nos veículos. Depois de ouvir os responsáveis pela segurança em Salvador, questionamos se a mesma estratégia poderia ser implantada aqui na capital baiana. A Guarda Civil Municipal tem a intenção, é um projeto que a gente viu que tem dado resultado lá em Minas e não haveria nenhum empecilho em fazer esse projeto. As únicas condições que seriam necessárias e que a gente não tem hoje é um efetivo que a gente consiga empregar, que nosso efetivo hoje é pequeno, 60% do nosso efetivo está empregado no patrimônio do município, então a gente tem essa dificuldade com o efetivo e, logicamente, que com os recursos necessários para poder ter uma Guarda Civil Municipal munida para atuar de forma efetiva num projeto dessa magnitude. Houver uma pretensão, né, do poder público municipal num projeto como esse, a Polícia Militar não vê nenhum tipo de óbice, né, até porque é previsto constitucionalmente que as guardas municipais elas vão existir para dar garantias aos bens públicos e aos serviços públicos.